Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos nessa quarta comemorativa, iniciando o ano de 2021, né? Então teremos esse ano uma levada mais cultural, uma levada da quarta cultural comemorativa. Então sejam muito bem-vindos. Essa primeira quarta-feira do ano, a gente vai estar comemorando uma data muito especial, pois temos motivos para comemorar e aguardamos também em 2021 com muitas comemorações. Esperamos comemorar a vacina, comemorar a cura da população. Então, sejam muito, muito bem-vindos e obrigado pela companhia conosco. Bem, aqui na quarta-feira, a gente tem um espaço para a cultura, um espaço para a gente fazer a oração, partilha, trocar ideias. Teremos muitos convidados com temas muito interessantes, então que você possa acompanhar a gente toda quarta-feira, 1 hora da tarde. E como não pode faltar, né, pedir a você para dar a sua curtida aí no vídeo, o vídeo vai ficar disponível durante a semana. Pode colocar também o seu pedido de oração, como nós colocamos toda semana, que nós rezamos por você também. E essa data que vamos festejar hoje, que na verdade a data seria amanhã, seria o Dia do Leitor, né? Então, para nós é muito importante, na primeira live do ano, na primeira quarta comemorativa do ano, a gente, enquanto livraria, comemorar o Dia do Leitor, né? E você, é um leitor? Então, teremos uma convidada muito especial, que tem livros escritos conosco, é uma escritora incrível, que escreve desde para crianças pequenas até para adultos, um material de muita qualidade que você não consegue parar de ler. Bem, visto essa festividade, eu encontrei um poema aqui, que é um poema feito em forma de oração. Então, como nas quartas-feiras a gente costuma rezar para começar o nosso encontro, eu queria ler para vocês esse poema em formato de oração e que possamos rezar juntos depois. Seria uma oração do leitor. Querido amigo livro, que me transfere conhecimento, que me faz viajar no tempo, que me faz rir e chorar, para sempre do meu lado vai estar. Na escrivania ou na cama, sou um leitor que clama, histórias de vilão e mocinho não faltem nos nossos caminhos. Nas promoções e sebos compraremos e discutiremos o que lemos. Nas mãos um livro queremos e sozinhos nunca estaremos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, hoje, gostaria de, nesse momento, convidar uma pessoa muito especial, Ana Cláudia Ramos, que vai estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Desde já agradeço a sua presença, você aceitar o nosso convite de iniciar o ano numa editora falando da leitura. Tem coisa melhor, Ana? Ei, Hugo, coisa boa. Bom, primeiro agradecer esse convite, né? Sempre uma honra quando a gente participa desses eventos e está inaugurando o ano, né, com vocês. Isso Exatamente. é uma bênção, vamos dizer assim, né? Fico muito feliz da gente poder estar aqui, sobretudo, né, antecipando aí um pouquinho o dia, mas falando desse dia do leitor, né? Tão importante para a gente que trabalha com livro, com formação de professores, de leitores, desde crianças, jovens, enfim. A gente que está aí nessa batalha há alguns anos. Que é uma luta grande, né? Oh, Enfim, Ana, eu queria que você partilhasse conosco um pouquinho, né, sobre essa data. Eu estava vendo que, no caso, no Brasil, existem outras datas que também falam do livro, né? Que tem 1º de maio, que seria o dia da literatura brasileira, assim como o Dia do Leitor também é o Dia Nacional, né? Devido ao jornal O Povo, lá de Fortaleza, de 1928, se não me engano, que começou a se comemorar a data do Dia do Leitor. Aí temos também 1º de maio, Dia Nacional da Literatura Brasileira, e no dia 28 de outubro, que eu acho que é o mais comemorado, é o Dia Nacional do Livro. O que você me disse da importância dessas datas, né, para a intenção do leitor, do incentivo à leitura? olha, Hugo, você falando assim, eu me lembrei também das datas, né, do Dia Nacional e do Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil, né? Sim, Homenagem ao Anderson e outro ao Lobato, né? E essas datas todas, eu acho que assim, elas são importantes para as pessoas lembrarem disso, né? Se a gente ainda precisa de datas para falar e lembrar,
Porque, na verdade, o dia do leitor deveria ser todo dia, né? Porque o leitor, ele se faz no tempo, né? No tempo da sua trajetória de vida, vamos dizer assim. Mas eu acho que quando a gente tem essas datas, a gente reforça um pouquinho, né? E, de repente, aquela pessoa que ainda não é um leitor fala, opa, tem um dia para o leitor, né? Sei lá, de repente faz uma comemoração numa escola, numa livraria, num evento e pega ali alguém, né? Vamos dizer assim, para desperta aquela pessoa que ainda estava adormecida para a leitura, né? Porque eu costumo dizer, Hugo, que tudo na vida é inaugural, sabe? Assim, então, se formar um leitor também é inaugural. Você pode, né? A gente pode conhecer alguém que entra um dia aí na livraria das Paulinas e fala, olha, eu nunca li, mas hoje eu quero começar a ler, me deu um treco aqui na cabeça, né? Então, tudo é de começar, né? Então, como é importante a gente ter pensar, né, quando a gente está falando do livro e do leitor, na formação do leitor. E esse leitor, ele Era, pode formar em diversos momentos, né? exatamente, era isso mesmo que eu ia te perguntar, né? O que seria fundamental nessa formação do leitor? Você que tem livros também e trabalhou, que eu sei da sua história, trabalhou muito tempo com sala de leitura, com os pequenos também. O que seria, assim, essa formação real do leitor? Olha, Hugo, já que você tocou nesse assunto, né, de sala de leitura, então vamos, como diria meu pai, vamos voltar essa história um pouco para trás para você entender a história no presente, né? Tudo que acontece hoje tem uma história atrás, né, que trouxe a Sim, gente até sim. esse momento, né? Eu desde pequena fui uma criança muito inventadeira. Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes os pais, os professores, muitas vezes não entendem muito aquela criança mais inventadeira, né, que conta mentiras, entre aspas, né, que inventa a história. Então, eu inventava muita coisa. Tudo que eu queria ter, que eu não tinha, eu inventava. Né? Desde muito pequena, eu era muito criativa. Tanto que eu tinha 4 aninhos, eu obrigava a minha irmã a inventar, escrever, ela era mais velha, né? Escrever as histórias que eu inventava já. Eu pegava folha de papel, rabiscava e corria para os meus pais, né? Ou na escola mesmo, falava: olha a história que eu escrevi. Tamanha era a minha vontade de contar as coisas que iam na minha cabeça, né? Então, desde muito cedo, eu convivi com livros, sabe? Assim, meu pai, ele era uma pessoa muito antenada com tudo isso. Acho que eu diria que meus pais foram um pouco à frente do tempo, até, para algumas questões, sabe? E ele sempre falava que a única coisa que ele tinha para deixar era uma educação de qualidade. Então, ele investiu nessa formação cultural dos filhos, vamos dizer assim. Então, ele comprava livros, comprava revistinhas. Então, nossa casa tinha acesso a tudo isso. Então, é claro que crescendo com isso, com uma cabeça inventadeira, os caminhos foram me levando, né, cada vez mais para esse contato com o livro. Me formo professora, eu fiz magistério, ainda era curso normal na época que eu fiz, né? Aham. Já tem tempo isso, bastante tempo. Imagino. Trabalhar com uma pessoa sensacional. No primeiro ano de faculdade, eu conheci Marina Quintanilha Martins, que tinha uma biblioteca infantil comunitária na Lapa. Ah, essa biblioteca não existe mais, mas Marina foi uma pioneira nessa questão da biblioteca infantil, né, de montar bibliotecas em comunidades, que na época a gente ainda nem chamava de comunidade, né, a gente Uhum. ainda se referia às comunidades como as favelas, enfim. E Marina tinha uma cabeça que biblioteca infantil tinha que ser um espaço vivo. Então, ali era um espaço de formação do leitor. Por que eu estou contando isso, Hugo? Porque nessa biblioteca nós tínhamos algumas crianças muito especiais, no sentido de que eram muito leitoras. Tinha um menino em especial, chamava-se Nilson, e ele devia ter uns 9 anos quando eu o conheci. O menino era sensacional. Ele não só lia todos os dias muito, porque ele levava no dia seguinte, ele voltava e contava a história do que ele leu. Então, ele não pegou o livro, levou e trouxe para fingir que ele tinha lido. Ele tinha, de fato, lido, porque ele discutia com você. E ele adorava escrever. E escrevia super bem. Tinha umas ideias bárbaras. Esse menino era repetente por 3 anos consecutivos na escola. Então, assim, a gente pensa, né, em que momento que, às vezes, a família ou a escola perde esse leitor, perde essa criança, por não entender, né? Então, acho que quanto mais cedo, melhor. Era uma frase muito recorrente, né, da Marina. Ela falava assim, gente, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você ofertar o livro e oferecer o livro e deixar a criança, né, brincar, que livro é brinquedo também, né? Na minha casa, por exemplo, quando eu ia brincar, eu gostava muito de brincar de boneca. Eu gostava de brincar de boneca e gostava de brincar de carrinhos. Eu tinha tudo junto e misturado. Mas quando eu queria fazer casinha de boneca, eu pegava os livros, aqueles cartonados, né, de capa bem dura, tudo, e botava para fazer parede.
e os livros mais molinhos faziam a cama das bonecas. Então, o livro entrava na brincadeira. Então, a gente tem que entender que a história é esse alargar do horizonte de uma criança, né? Então, a gente não pode perder de vista essa formação do leitor, que começa hoje, a gente tem aí discussões e pessoas sensacionais falando sobre isso, da leitura para bebês, né? A gente começa na barriga, a mãe está lá grávida, né? O pai, enfim, ou seja lá quem for, vai ler para aquela criança que está ali já na barriga, né? Como é importante essa formação desde pequena. Agora, se não existir essa formação, né, na família, muitas vezes cabe à escola esse papel da formação de um leitor. Aí a importância da gente ter professores leitores, que é quase chover no molhado, né? Mas infelizmente a gente ainda tem que falar isso. Gente, quem não é leitor não forma leitor. Se você não é apaixonado por esse objeto, né, por essa coisinha chamada livro, você não vai falar para o outro que isso aqui é muito legal, que isso aqui é muito bom. Você não convence. E sobretudo as crianças, né? A criança ela é muito verdadeira, então ela olha para você e ela escuta você falar uma coisa, mas se ela vê você falar outra, não rola. O adulto finge que ele não viu, mas a criança não finge, né? A criança, ela entende isso. Então, se você passa uma mensagem dupla, não adianta você falar, olha, ler é muito legal. Se você nunca está com o livro na mão, não lê, não compra livro, diz que livro é caro, né? Enfim, diz que o livro é caro, mas dá para uma criança um tablet. Então, opa, tem uma informação truncada nessa história, né? É verdade. Interessante que você tocou em dois pontos aí, desculpa te interromper. Não, Que você imagina. tocou em dois pontos muito interessantes, que você falou que quando, em determinados momentos da sua infância, você brincava de casinha e de boneca, você usava os livros, né, como objeto para ser esse brinquedo, né? E ao mesmo tempo você falou do tablet, que hoje também se lê no tablet, apesar de que assim, a gente vai chegar lá em outro momento dessa conversa. Aham. Mas o que você diria assim da importância, até dentro do que você está falando, a importância hoje ainda do livro físico, sobretudo para as crianças, né? Que eu acho que, na minha opinião, eu acho que o adulto já tem um pouco daquela consciência do objeto, da necessidade do objeto, mas para a formação da criança, o livro físico tem essa importância ainda? Olha, eu pessoalmente gosto muito. Eu acho assim, eu não tenho absolutamente nada contra a leitura no tablet, no mundo virtual, no e-book, no Kindle, seja lá a plataforma que for, tá? Eu sou muito adepta de que todas as coisas podem conviver juntas e misturadas, né? Mas não pode ser só isso. Então você vai, assim, o tablet hoje, o próprio celular virou um deixa a criança quieta, entendeu? Então, para a criança ficar quieta, os adultos entregam um celular na mão dela, porque ela vai ficar brincando e ela vai ficar quieta. E aí não vai atrapalhar alguma coisa, vamos dizer assim, né? Então, mas acho que tudo tem que ter medida na vida. Agora, eu acho que você ter um livro físico, sobretudo com os pequenininhos, para brincar, para trocar, né, para manusear e mexer. E eu adoro abraçar livro, né? Você cheira o livro novinho, chega, né? Você, que as manias de quem é leitor, né? Vai cheirar o livro. O cheiro de livro é ótimo. Cheiro de livro novo. E aí, e você passar e poder botar a mão e poder brincar, sabe? E poder fazer palhaçada com o livro, sabe? Poder brincar, que é uma coisa que com o tablet você não vai. Você tem outros recursos. Você vai ter, de repente, pô, se a gente pegar essa Turma da Vila, né? Que é uma das minhas coleções aí com vocês, só para o pessoal conhecer. Eu também tenho. 4 livros. Imagina, né? A gente pegar aqui, por exemplo, a Festa do Pijama, e num determinado momento, se isso fosse um livro, né, digital, tudo pudesse se mexer. Então, a cama, peraí, que aqui é o contrário. A cama se mexe, o pai se mexe, né? Enfim. E aí a vida para as coisas. Imagina as crianças chegando correndo e elas poderem entrar correndo. São outros recursos. Sim, Né? são recursos diferentes, né? Te dá que o físico não tem. Mas o físico tem aquele momento, né? Eu acho assim, sobretudo quando a gente está falando das crianças muito pequenas, no caso, né, dessa coleção, você botar no colo, você sentar junto, ou deitar na cama de noite antes da criança dormir para ler uma história com ela, e ela aprendendo, né, a mexer no livro, sem primeiro ela vai mexer ainda amassando, porque talvez ainda não tenha uma coordenação fora, mas deixa amassar, deixa, né, se amassar, amassou. Claro que você não vai incentivar a criança, né, a rasgar o livro, mas ela tem que
esse movimento tem um aprendizado, né? Tudo tem um aprendizado. Então, eu acho a importância do livro físico, sobretudo para criança pequena, eu acho muito, muito importante, sabe? Eu acho que a gente tem que ter. Até porque vem também do livro para bebê, né, que você estava comentando, que o livro para o bebê ele é um brinquedo, mas o próprio livro emborrachado ou duro, né, que não danifica e que não prejudica o contato com o bebezinho, já começa essa possibilidade de estar virando as páginas, de entender o funcionamento do Uhum. livro e ter o livro como um brinquedo, como algo divertido, né? Eu acho isso bacana também. Eu estou vendo que a Liana, tá aí uma mensagem aqui escrita, falando que a Lígia Bojunga também conta essa brincadeira de casinha com livros. E é verdade, Liana, assim, eu fui leitora de Lígia, né, na minha infância. Se hoje eu sou escritora, eu sempre brinco com a Lígia, eu falo que ela é absolutamente culpada, porque foi quando eu li a Bolsa Amarela, que a menina era inventadeira e queria ser escritora. Eu falei, opa, ela é que nem eu, se ela quer ser escritora, é isso, né? E, e eu brincava mesmo, o livro era brinquedo. Então, quando eu li esse texto da Lígia, que está. Esse texto, na verdade, saiu publicado, eu não vou me lembrar agora exatamente o ano, mas numa das mensagens do Dia Internacional do Livro, e ela escreveu um textinho pequeno que chama o livro A Troca, e que ela fala que livro era brinquedo, livro era tijolo, e que um dia ela inventou de fazer tijolos também para que outras crianças pudessem brincar. Construir. E aí é tão bonito, porque a gente pensa assim, uma escritora, né, formando outra escritora, então é uma cadeia de ideias e de livros. Isso é formação de leitor, Hugo, sabe? Assim, a Lígia escritora que eu lia quando eu tinha 10 anos, né? Nunca mais parei de ler Lígia, sou leitora de Lígia desde sempre, né? E o que acontece ao ler os livros dela, um dia, ao me tornar escritora, eu fiz a mesma coisa que ela. Eu também comecei a fabricar tijolos para que outras crianças pudessem brincar com as suas casinhas, né? Então é isso, é uma interatividade, né? Pegando aí que o Gilberto falou que adorou a ideia da interatividade no digital, pegando a palavra interatividade, é Sim, isso, entre um escritor e que vai formar aquele leitor, aquela criança que se formou leitora e que um dia se torna escritora. E quantos escritores, talvez, em potencial, não existam hoje dentro das escolas? uhum. Eu não Você, imaginava na cabeça que eu ia ser de verdade, que isso ia acontecer. Né? Era um troço muito, muito distante, né? Mas, enfim, é aconteceu, verdade. certo? Isso é muito bacana. E você falou também que na época, até quando você começou na biblioteca comunitária que tinha na Lapa, que nem existe mais, tem também muita questão do acesso, né, Ana? No caso da formação de leitores infantis, é, é, hoje a gente ainda vê que tem muitas famílias muitos que não têm o hábito da leitura, às vezes têm dificuldade de criar o hábito da leitura nos seus pequenos, né? E acaba caindo na mão do professor, Uhum. primeiramente na mão do professor, essa responsabilidade da formação do leitor, que teoricamente, no meu ver, seria interessante que já viesse de casa, né? Que quando chegasse ele aos 5 anos, mais ou menos, na fase já de começar a alfabetizar, já ter essa familiaridade, né, com a leitura, com o contato com o código, né? Seria Uhum. isso? Olha, o que, que eu acho importante, né, Hugo? Quando a gente lê para criança, vou te dar um exemplo, tá? Para ser mais didática, vamos dizer assim. Meus filhos falaram muito cedo, né? Mas por que, que eles falaram muito cedo? Porque eu lia para eles desde muito pequenos, desde muito bebês, né? Lia na barriga, mas assim, desde eles ali já piquititinhos, eu lia muito. E ao ler, vamos pegar, a gente ia lendo e aí eu ia mostrando, olha o cachorro, olha a vila, a casa, a árvore. Eu ia nomeando o mundo para eles aqui. Então você vai dando vocabulário para a criança. Você vai abrindo o leque de possibilidades daquela criança. Você imagina uma criança que ninguém conversa com ela, ninguém fala com ela, ela fica ali largada, ou de repente, né, alguém dá um celular para ela ficar quietinha. Que diálogo você está construindo com essa criança? Que mundo você está mostrando para essa criança? Você É está quando mostrando. chega. Você E chega quando. em algum lugar, não tem repertório, É né? verdade. Importância de você criar repertório com as crianças. E lá na biblioteca, você falou uma coisa que eu acho que é importante eu trazer aqui. A gente está falando de uma biblioteca onde eu fui trabalhar em 1986. Então, tem tempo, né?
Naquela época, muitos lugares ainda tinha aquela famosa placa de silêncio na parede das bibliotecas, né? E Marina vinha dizendo para a gente, biblioteca infantil é espaço vivo. Então, todo o mobiliário daquela biblioteca era acessível à criança. As estantes eram baixas, as mesas eram pequenas, tinha já tapete como fadas, displays com os livros de cara ofertado ali para a criança, sabe, cestos com livros, né, para que eles pudessem manusear à vontade. Então, você tem que proporcionar esse encontro. A gente criava projetos para. Me lembro uma época que a gente criou Operação Mistério, as crianças ganharam cartinhas, saíam bilhetes de dentro dos livros que a gente organizou. Então, você vai fazendo pequenas iscas para chamar esse leitor. Né? Então, muitas vezes, algumas crianças entravam ali e não tinham uma formação, mas tinham naquele espaço, primeiro, amor, carinho, respeito, elas eram respeitadas, elas tinham direito a ter voz, né? Elas tinham vez e tinham voz, eram coisas que a gente falava. Então, você tinha um espaço da formação desse leitor ali. E muitas vezes essas crianças não eram bem-sucedidas, né, nas suas vidas escolares por estarem, às vezes, em determinados lugares que não tinham uma compreensão, né, como aquele menino que eu falei. Né? Então, a gente tem que... Eu penso sempre, né, era uma coisa que a gente, em vários momentos, eu discutia muito isso com alguns amigos escritores, o quanto que esse leitor ele tem que se formar para além do muro das escolas, sabe? Porque as escolas têm, né, os livros do bimestre ou do mês, enfim, cada escola tem a sua dinâmica, né? Algumas têm biblioteca, sala de leitura, outras não têm, mas enfim, cada uma tem a sua dinâmica. Né? Muitas vezes tem aquela obrigatoriedade da leitura de um livro. Né? Às vezes você vai ler e vai ser muito legal. Às vezes pode ser que não seja tão boa a sua experiência com a leitura. Mas aquele leitor que tem uma experiência bacana, ele tem que se sustentar fora da escola. Ele tem que entender que a leitura não é uma obrigação. A leitura ela tem que entrar na vida da gente como um prazer, uma necessidade. Não é nem só prazer, porque a gente muitas vezes fala do prazer da leitura. E às vezes a leitura cutuca, né? Ela te incomoda, ela te tira da zona de conforto, né? Ela te fala. Quantas vezes a gente toma uma rasteira de um livro, mas que bom, né? Porque assim, te faz pensar, te faz crescer, né? Então, é importante isso, a gente não perder de vista, né? De mostrar para essa criança, mas sobretudo para o jovem, que às vezes a criança ainda é mais fácil, mas ali na juventude, que às vezes se perde aquele leitor por trazer aquela obrigatoriedade da leitura, sobretudo no ensino médio, né, que entra no estudo de literatura mesmo, que às vezes é uma coisa enfadonha, não é ofertado de uma forma tão bacana assim. Né? Então, e a gente aquela não pode perder esse leitor. E aquela coisa também, né, Ana, de que essa fase aí do adolescente, tudo que você diz que tem que fazer é exatamente o que eles não querem fazer, só para poder dizer que não que não estão fazendo, né? Então, realmente essa questão de ter que ler um livro, quando você falou também essa questão de ter que ler um livro por bimestre, tudo me remeteu um pouquinho uma pesquisa bem superficial que eu fiz sobre a média de leitura do brasileiro, que é de 4 livros ao ano, né? E, teoricamente, está meio um pouco associado ao período escolar, que você tem 4 bimestres, um livro por bimestre, então são 4 livros por ano. E dentro dessa pesquisa que eu olhei, a gente ainda está longe de alcançar esse número de leitores, né? E hoje, que eu consegui ver também algo que falava sobre, como é que se diz, o, o, a grande dificuldade que as pessoas estavam colocando de não estarem lendo era a falta de tempo, né? E que o tempo livre hoje, pelo menos nessa reportagem, falava que hoje a maioria das pessoas usam seu tempo livre para as redes sociais. E o tempo livre reduz o tempo, né, para a questão do livro, para a questão da autoformação, seja técnica, seja da literatura, seja por prazer, enfim. Olha, Hugo, você está falando isso, só me vem uma coisa na cabeça. Essa coisa do tempo, ela é muito relativa, né? Concordo. É uma questão assim, o que você prioriza na sua vida? Tem um bando de gente que fala que não tem tempo, mas perde 3 horas por dia no Instagram, no Facebook, seja lá em que rede social for, né? Tem gente que fala que não tem tempo, mas assiste tudo que é novela.
Então, assim, o que que você prioriza? Né? Acho que é como que você organiza o seu tempo. É igual tem gente que fala assim, eu não faço exercício físico porque eu não tenho tempo. Acorda um pouquinho mais cedo, bota o despertador para 6 horas da manhã, vai dar tempo. Entendeu? Então, assim, é como é que você se estrutura, como é que você coloca, assim, se você colocar que você vai ler, sei lá, meia hora por dia, você já está ali, você consegue ler quanto tempo, assim. Agora, quem é muito leitor não vai mensurar isso, né? Você é uma necessidade ter livro. Você leva o livro para o metrô, para tudo que é lugar que você vai ao médico, você está esperando o médico, você está na rua, você está numa fila, você tem livro na bolsa. Né? Assim, eu, às vezes, quando. Agora a gente não tem, né? Ainda não voltamos para a nossa vida, As né? atividades normais. Nossa atividade normal, mas quando a gente podia ir para lá e para cá, assim, sei lá, se eu fosse a um lugar que eu ia demorar, ou poder ir a um médico, que às vezes você não sabe se vai atrasar ou não, se eu chegava lá e não tivesse um livro, cai, aquilo ia atrasar, falar, vai que perda de tempo, estou aqui agora, não tem nada para fazer, né? Verdade. Aí, assim, acabei baixando o Kindle no meu celular, porque aí eu tenho uns livros ali. Então, se eu esquecer de levar um livro físico, eu tenho um livro, né, digital ali para ler. Enfim, então acho que essa questão de tempo, você não lê porque você não tem tempo, para mim isso é, é complicado, sabe? Porque você pode se estruturar para isso, você pode se organizar para isso. Quantas pessoas falam que não tem tempo, mas desperdiçam parte do seu tempo, né? Não desperdiçam, usam o seu tempo de outra Usam. forma. Né? Não vou usar desperdiçar, porque cada um sabe da sua vida e a gente não tem que se meter, né? Como cada um quer escolher passar o seu tempo, né? Mas é você colocar isso na sua vida como uma prioridade, né? Agora, me preocupa muito quando a gente ainda não tem uma formação leitora muito bacana, sabe? Porque eu acho que, assim, quando o livro entra dentro da escola de um jeito gostoso, que você pode realmente discutir, que o livro não é para fazer prova, sabe? O livro não é para você ficar decorando quem disse o quê no capítulo X, PTO, né? Você realmente levar o livro ali para um debate com os maiores. Vamos usar o exemplo do Numa Fração de Segundos, né? Que é um livro para os jovens, né? É um livro que tem me dado muita alegria, porque várias pessoas que não eram leitoras, assim, dos jovens, falam assim, não consegui largar seu livro, né? Não consegui parar de ler. E aí a gente se pergunta, por quê? Né? Porque tem uma história muito pulsante aqui dentro desse livro, né? Então, quando você oferta para aquele jovem histórias pulsantes de vida e realmente senta para conversar com ele, sem rodeios, você forma esse leitor. Ele pode não se formar um leitor de literatura pela vida fora, mas vai ser uma pessoa mais antenada, sabe? Por exemplo, o meu filho, ele adora dizer que ele não é um leitor. Não tem um assunto que aquele menino não saiba discutir. A gente, né, viajou um fim de semana e ele passou lendo artigos de milhares de pessoas. Então ele estava ali no celular, lendo. Como é que não é leitor? Um menino que tem uma bagagem leitora de literatura e que hoje prioriza leituras de ordem mais política, sociais, enfim. Então, ele está antenado com tudo. Como é que você vai dizer que essa pessoa não é leitora? Sabe? Então, a gente também tem que pensar assim, de que leitores estamos falando? Quem são os leitores? Leitores de quê? Né? É isso. Esse debate é comprido, Hugo. Desculpa te interromper. Era isso que eu ia até colocar, né? Até perguntar. Quando a gente fala da questão do livro físico, do material livro, a gente meio que afunila a questão da leitura, mas a leitura ela está em todo lugar, né? Então eu penso que essa leitura ela pode ser aproveitada ou pode não ser aproveitada, né? Você até colocou mais cedo na sua fala que quanto mais cedo melhor para se formar um Uhum. leitor. Mas aí também eu acredito que tem aquela frase sempre é tempo. Aí agora você trouxe essa questão aí de que como estimular um jovem com esse livro Fração de Segundos que realmente eu li, Ana, eu já falei isso para você, estou partilhando aqui agora com todos, mas é um livro incrível e aquele que realmente você entra no ônibus, vou levar o livro para casa para ler. Mas você não consegue chegar em casa, você chega no ônibus, no metrô, você quer abrir para continuar lendo porque é realmente interessante, né? Então, no caso desses jovens, dessas pessoas que, digamos, amadureceram sem o hábito da leitura, você tem o que seria que você teria de dica para
para estimular, porque às vezes a gente conversa com pessoas, eu até gostaria de ler, mas não tenho saco, mas não tenho o hábito, não criou o hábito. Você teria alguma dica para auxiliar? Existe alguma técnica para pessoa já formada buscar o gosto pela leitura? Não sei. Só joguei, te Olha, botei na roubada, que me veio aqui agora, não, acho que seria. imagina, adoro essas discussões. Eu acho assim, é, eu fui professora, eu sou professora, né? Eu não estou mais em escola, mas e eu durante muitos anos, eu fiquei 10 anos ininterruptos numa única escola, dando aulas de literatura infantil e juvenil dentro do espaço da biblioteca para as turmas do maternal ao nono ano. Então você pensa que aquelas crianças que entraram às vezes lá no Jardim 1 foram meus alunos por 10 anos. Se não saíram do colégio, né, foram lá 10 anos meus alunos. Em 10 anos, você conseguia formar, né, leitores. Alguns, já nas turmas maiores do Fundamental 2, era muito flutuante essa coisa dos alunos que entravam e saíam, às vezes, da escola. E uma ocasião, tive uma turma, na época era a oitava série, né, agora é o nono ano. Era uma turma muito grande, era uma turma muito complicada, né? Era uma turma de muitos não leitores, muitos alunos que chegaram ali novos. Eu vou contar essa história porque vai te dar uma ideia de como que a gente pode, né, começar. Aí um dia, eu tinha tentado todas as possibilidades, eu estava arrasada, porque assim, aqueles que já eram leitores, mas aqueles que não eram, nossa, eles tocavam um terror, era complicado. Aí um dia me deu uma louca, era o último tempo de aula, e eu me lembrei que tinha uma sala vazia. Como a turma era muito grande, tinha uma sala vazia, vazia mesmo na escola. E eu pedi ao diretor, eu falei, olha, eu quero duas coisas. Eu quero que você me permita deixar esses alunos irem embora mais cedo, caso eles não queiram ficar na aula, e eu quero uma sala, aquela sala vazia. Aí ele falou, o que você vai fazer? Aí eu expliquei. Aí ele falou, tá bom. Aí lá fui eu, peguei a pilha de cadernetas, era uma pilha, né? Porque eles deviam ser quase uns 40 alunos. Entramos na sala, eu falei, eu quero uma roda. A gente vai sentar onde, professora? Eu falei, no chão. Eu fui a primeira, pô, sentei. Aí eles sentaram. Aí encostaram, assim, fez a volta da sala, sabe? Todo mundo encostado, assim, nas paredes. Eles se olhando, tipo assim, o que essa louca vai fazer, né? Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu tô cansada, na verdade, estou de saco cheio. Não aguento mais vocês, sabe, perturbando, atrapalhando quem quer. Então, vou fazer o seguinte: quem quiser ir embora, tá aqui, caderneta. Pode pegar e ir embora. Mas é embora mesmo. Não quero ninguém na porta do colégio, não quero ninguém perturbando, é para ir para casa. Se eu souber que vocês ficaram aqui, né, nos arredores do colégio fazendo alguma besteira, não vai ser bom. Agora, quem ficar, vai ficar quieto. Não vai abrir a boca enquanto não acabar de contar a história. Aí eu pensei, né? Falei isso e gelei, né? Falei, pronto, metade da turma vai embora. Um menino, um único menino, disse que queria ir embora. Eu falei, parabéns pela sua coragem. Porque milhares devem estar loucos para fazer igual a você e não tem coragem. Falei, alguém quer seguir? A hora é essa. Silêncio. Falei, mas agora eu vou começar a contar minha história e eu quero que vocês fiquem quietos prestando atenção. E aí eu li o Barba Azul, na íntegra, com tudo que tem direito. Ele estava com os olhos regalados desse tamanho. E aí eu contei de onde vinha essa história, o que era essa história, né? Só para resumir, porque foi cumprida a história toda, né? Esses meninos não acreditaram que essas histórias eram contadas para crianças, né? Que fazia parte da coisa dos contos de fadas e tudo mais. História, isso não é livro para criança. Aí eu falei, olha só, então bora lá na biblioteca comigo, que a gente agora vai pegar vários livros. E aí a gente pegou vários livros dos contos de fadas e eu coloquei nas mesas e a gente foi pesquisando. E aí eles me perguntaram assim, vamos estudar isso? Eu falei, bora. A gente fez um projeto naquele, sei lá, por um mês e pouco, só lendo os contos de fada, na íntegra, nas adaptações, entendendo as épocas, qual era a diferença da época do Perrault, qual era a diferença para a época dos irmãos Grimm, sabe? Mostrando tudo, foi bárbaro. Claro, eu não vou ser uma iludida de achar que todos aqueles que, né, atrapalhavam, vamos dizer assim, se formaram leitores, mas alguns despertaram. Sabe? Então, acho que a gente tem que criar estratégias, sabe? Assim, é meio que aquela história da Sherazade, né? Que contava histórias. Não sei se você conhece a história da Sherazade, né? Porque ela contava Sim, histórias sim. para morrer, né? Quem não conhece, procura para conhecer, que vale a pena, que eu não vou contar, não. Mas ela contava histórias Interessante. para não Interessante. ela. Chegava na hora,
do ápice da história, ela parava, e aí ela sempre era poupada, né? Deixava a curiosidade, aquela coisa de plantar Curiosidade. semente, né? Eu conheci um professor uma vez que ele chegava, ele tinha umas turmas de ensino médio, e aí ele começava a contar, eu lembro que ele falou que era o crime do Padre Amaro. Ele começou a contar, ele parava. Eu falei, não sei por que eu estou contando essa história para vocês. Vocês não gostam de ler, eu estou aqui perdendo meu tempo. Não, professor, agora continua, porque ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele contando na hora caótica da história, né? Assim, na hora que pegava o leitor, ele parava, né? E continuava depois. E assim ele foi contando os clássicos para esses meninos. E aí ele falou: olha só, eu não vou contar mais nada. Se vocês quiserem saber como é que essa história acaba, lá na biblioteca tem vários exemplares desse livro. Claro que não a turma toda inteira dele, não foi, mas alguns foram, né? E assim ele foi contando Machado de Assis, assim ele foi contando Zé de Alencar, e assim ele foi dando as matérias, né, para esses meninos no ensino médio. Então, às vezes, a gente tem que fugir daquele modelo ultra tradicional, vamos dizer assim, eu tenho um planejamento. O que adianta você seguir um planejamento e não formar leitor? Não seria melhor brincar um pouco com esse planejamento, mudar e trazer esse leitor para você, para aí você tendo esse leitor, você aí realmente conseguir, né, fazer o trabalho que você precisa, né? Só uma última história, tinha uma professora minha na PUC que ela contou que quando ela foi dar aula, era uma turma, não me lembro, porque eram meninas, não sei se era um curso de magistério, realmente eu não vou me lembrar desse detalhe, mas eram meninas, e detestavam ler. E ela lá, recém-formada, cheio de ideias, com planejamento dos clássicos, né? Ela adorava, achava que se ela adorava, todo mundo ia adorar. Tomou um tombo do cavalo na primeira semana. Até que depois, né, descobri que ela não estava sendo vista pelas alunas, ela resolveu falar assim, gente, eu já entendi que vocês não estão gostando da minha aula. O que vocês gostam de ler? E as meninas disseram, a gente gosta de ler Júlia, Sabrina, aqueles troços que vendiam em banca de jornal, né? Aí ela deu um estalo nessa professora, ela foi incrível, ela falou assim, então tragam para a gente ler. As meninas regalaram o olho. Como assim? Ela começou a ler aquelas histórias com as meninas e começou a fazer uma leitura crítica. No final, as meninas estão assim, a gente está sendo enganada por essas histórias, elas se repetem o tempo inteiro. A partir daí, ela começou a criar um vínculo com essa turma. No que ela criou um vínculo de afeto com essa turma e de leituras críticas a partir do que as meninas gostavam, ela começou a conseguir a levar livros e foi lendo aos pouquinhos. Então, às vezes, é melhor sair de um planejamento tão, né, engessado para você trazer esse leitor. Que adianta ficar discutindo e dizer, meus alunos não leem, mas e aí? Meus filhos não leem, que as pessoas fazem para ter esse leitor? Né? O Por exemplo, lúdico contribui muito, né? sim, a gente não pode perder o lúdico só porque cresce. Eu lembro da minha filha adolescente, que ela falava assim, mãe, lê para mim hoje. E às vezes eu estava cansada e falava, vai, Laila, mas você já está tão adolescente. Ô, mãe, qual é o adolescente que tem o privilégio de ter a autora ao pé do ouvido na história? Eu falei, você apelou, né? E a gente lia, porque na verdade o que ela queria? Era um momento meu e dela, de conversa, de troca, de afetos. Aí eu ia lendo, ia provocando ela. E aí, quando eu ia ler no dia seguinte, ela já tinha lido várias páginas sozinhas daquela história, porque ela queria saber o que ia acontecer. Continuar. Leitura é afeto, né? É você dar para o outro, porque o que tem dentro de um livro? Tem vidas, né? Então é compartilhar histórias, né? Agora, será que todos os adultos realmente estão disponíveis para essa formação do leitor? Essa é uma pergunta para a gente fazer, né? Será que todos os educadores estão disponíveis e preocupados realmente com a formação do leitor? Será que estão preocupados com a sua formação do leitor? Porque eu digo, você podia não ter lido nada até hoje, mas amanhã é um novo dia, dá tempo. E quantos adultos estão começando a se formar leitores lendo literatura para crianças e jovens? Muitos. Porque Faz tem muita diferença. uma leitura que tem menos texto, vamos dizer assim, e aí ele consegue ter fôlego, ele, de repente, não tem fôlego para encarar um livro de 500 páginas,
mas ele encara um livro, né, de 50, sei lá, enfim, e vai tomando, né, aquele gostinho, vai saboreando, e aí na hora que o bichinho da leitura te pega, aí já era. É verdade. Eu digo até partilhando contigo, Ana, você sabe que eu trabalho aqui na Paulina já há bastante tempo com a parte da literatura infantil, inclusive com os seus livros, e digo que às vezes eu pego um livro infantil para criança, eu pego para ler e falo, meu Deus, isso aqui está falando para mim, um livro que é infantil, com poucas páginas, tudo, e a gente consegue transferir aquela proposta para uma realidade que a gente tem um entendimento maior do que as crianças, né? E realmente é um estímulo à leitura, é bem bacana. Ana, e já que a gente está falando de livro, você tem vários livros conosco, eu queria que você pudesse partilhar com a gente um pouquinho dessa bagagem aí que você tem, livro aberto, a escritora que não para nunca, como é que é isso? Como é que é isso, né? É o seguinte, eu comecei a publicar em 92, né? Eu assinei meu primeiro contrato em 1991. Naquela época a gente não tinha nem computador, né? Escrevia à mão, porque eu não tinha, eu era péssima datilografando, né? Datilografia na época, né? O que é isso? E aí eu era péssima datilografando, eu escrevia à mão. Enfim, naquela época a gente mandava os originais pelos correios para a editora, né? Esperava. Aí vinha uma carta respondendo, né? Enfim, mas de lá para cá já são muitos anos, muitas histórias, vários livros publicados. E eu diria, Hugo, que escrever é um exercício diário de aprendizado, sabe? As pessoas têm uma ideia muito equivocada de que escrever para crianças é fácil. Infelizmente ainda existe esse pensamento, sabe? A gente pensa que não, mas ainda existe, né? Quando você me conta, eu pego um livro infantil e aquele livro, né, mexe com a minha emoção. Porque tem qualidade. Porque se tem qualidade literária, começa na infância e não tem idade para acabar, né? Agora, se não tem qualidade, aí não tem qualidade, aí a gente nem discute, né? É outra coisa, né? A gente está cheio de livros para crianças que não são literatura, né? Então, a gente tem que pensar o que cada um faz. Eu dou muitas oficinas, né? Não sei se você sabe disso, acho que a gente já conversou sobre isso. Eu Sim, trabalho sim. muito em oficinas de criação literária. E a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos é: para quê e por que você quer escrever? Porque dependendo da resposta, eu já sei que seu caminho um é o outro, né? Porque para mim a escrita é algo muito visceral. Eu não vou escrever só porque está na moda. Eu me lembro quando estava na moda daqueles livros, como é que chamava? Crepúsculo, que tinha uma coisa dos vampiros. Aí Ah, alguns falavam, vai, por que você não escreve sobre isso? Eu falei, mas eu não tenho nada para falar sobre isso. Ah, mas está na moda. Eu falei, e daí que está na moda? Eu não vou escrever porque está na moda. Eu não escrevo porque está na moda. Eu escrevo porque para mim é importante escrever aquilo. Aquele tema me é caro, aquela história, né? É uma história potente que eu acredito. Eu não estou escrevendo só porque, que é bonitinho, né? Eu não vou pegar carona numa onda de alguma coisa que é só porque está ali em voga aquilo, né? Então, escrever para mim é uma coisa muito importante. Por exemplo, o Enfim Atleta, ele nasceu de um pedido da Irmã Goretti, né? Não sei se você sabe dessa história. A Irmã Goretti estava no editorial nessa época e ela me ligou, isso foi em 2015, e falou, Ana, eu queria que você escrevesse um livro que falasse sobre esportes. Eu falei, mas o quê? Aí ela, não, fique à vontade para criar uma narrativa. E aí, por que ela fez esse pedido para mim? Porque ela sabe que eu sou apaixonada por esportes, né? Tudo bem que um escritor que não gosta de esporte pode escrever sobre isso, é óbvio que ele pode. pode. É a mesma coisa, né? Vamos dizer assim. Eu empreendo aqui uma paixão muito profunda, né? É engraçado que os dois livros têm uma relação com o esporte Com aqui. esporte. E não por acaso, mas assim, porque para mim são coisas. É tão fundamental eu me exercitar, né, o meu corpo, como exercitar a minha mente e meu espírito. Né? Assim, para mim são os três lados que se completam, a mente, o espírito e o corpo. Né? Então você tem que estar numa conexão espiritual, você tem que estar de bem com seu. Bem com a sua saúde, né? Com o seu corpo. Não precisa ficar. Não vai fazer esporte para ficar, né, magrinho ou isso ou aquilo. Para você estar bem, para você estar em paz com você, né? E aí, quando eu pensei nessa história do Enfim Atleta, eu falei, o que eu vou escrever, né? E aí fiquei pensando, eu não vou botar um esporte qualquer e comum para criar um dificultor ali. Porque
Porque na hora que eu crio uma menina querendo jogar tênis numa cidade que nem no mapa existe, eu já crio uma série de dificuldades, né, para essa menina. É diferente. Eu poderia, um menino querendo jogar futebol é uma coisa banal, vamos dizer assim. Meninos nos lugares mais inóspitos querem jogar futebol, né? Mas uma menina num lugar, né, ali escondido do mapa querer jogar tênis. Então, o que eu queria mostrar com isso? Que a gente, muitas vezes, nasce com um potencial e a gente tem que lutar por ele, né? Assim, não dá para desistir, né? Eu acho que esse livro faz muito sucesso porque é como se ele dissesse para qualquer pessoa de qualquer idade, não desista de você, que a Antônia não desistiu dela. Mesmo que tivesse lá a dona Corinha perturbando o juízo dela, falando, menina, para, seu sonho é grandioso, desiste, né? Ela não desistiu, porque vai ter sempre alguém para querer que você desista. Porque a pessoa que quer que você desista, no fundo, ela morre de inveja, porque ela adoraria ter a sua coragem e não tem, né? Então, quando vai contando isso para a criança ou para o jovem, ou até eu recebo muitos retornos de adultos, né, sobretudo dos professores, que falam: esse livro acordou o meu sonho adormecido, né? Ele vai muito além do esporte, né, Ana? Ele vai muito além do esporte. O esporte, a dificuldade, a acessibilidade, ele aqui coloca na Antônia em relação ao tênis, mas isso é para a vida, né? É um conteúdo para a vida, do buscar, criar, reinventar, que ela se reinventava para poder ter aquilo que ela não tinha acesso nenhum, né? E chegou lá. Isso que eu achei, assim, fantástico, muito bacana, é o quanto que E essa aí mensagem cresce para além do esporte. e como é importante uma coisa nesse livro, que eu acho que é muito legal, as pessoas às vezes acham que você faz o livro, né? Tum, vai ali e faz. Não, não é isso. Nesse livro em especial, eu conversei muito com a Patrícia Medrado, né, que é uma tenista, e ela tem o Instituto Patrícia Medrado. E ela foi muito responsável por uma guinada que eu dei no livro, porque na minha cabeça, primeiro, Antônia, o tio da Antônia trabalharia num clube, ela iria, e seria meio que adotada, vamos dizer assim, pelo pessoal do clube. Aí ela falou assim, Ana, não faça isso, porque isso vai ser 1 em 1000, mas coloca a Antônia para um projeto social, porque o projeto social dá oportunidade a inúmeras crianças, inúmeros jovens, né? E aí ela me mandou muitos materiais. Então, essa ideia das raquetinhas de várias formas é uma coisa que eles criam lá no Instituto, quando em alguns lugares não tem material, então são materiais que foram improvisados, e um pouco da Antônia, dessa coisa dela, né, já dando uns pequenos spoilers do livro dela, sair, né, para estudar fora e treinar fora, isso tudo, foi muito baseado na história de um menino do Instituto, né, que esse menino realmente levava 2 horas para chegar no treinamento, e você vê o vídeo dele com uma alegria, um sorriso estampado, sabe? Uma vontade de aprender, muito bacana, né? Esse menino já está formado nos Estados Unidos, hoje eu mantive contato com ele, eu acabei fazendo contato com ele, porque eu mandei o livro para ele, né? Ele está lá dando aulas de tênis, então é real, é possível, né? Então acho que por isso que mexe tanto com as pessoas, porque não é uma história que está tão distante de você, né, que você não chega nela, né? Então, quando você bota uma Antônia, ou quando você bota um Andrei convivendo no mundo possível, você diz para qualquer pessoa, olha só, né? Pode ser verdade, você pode fazer isso. Seja lá o sonho que você tem, seja a história que você, né, tem aí para viver, né? Não desista de você, né? E eu acho que hoje, Hugo, sabe, a gente está precisando muito disso, tem muito jovem desistindo de si. A gente tem um alto índice de suicídios, sobretudo entre jovens. E o que a gente está fazendo para reverter isso, sabe? Né, eu acho muito importante. Esse é o tema de um próximo livro que eu estou escrevendo. Estou escrevendo em parceria com o meu filho. Né, a gente vai falar sobre O seu filho, aquele não leitor, ele não aquele não leitor. leitor está escrevendo um livro com você, muito Não, ele bacana. escreve horrores. Eu tenho uma raiva, porque ele fala, ai, mãe. Eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, continua o livro, porque você é muito bom escrevendo, né? E ele é muito bom, de fato. Né? Ele tem ideias sensacionais, assim. Então, a gente está nessa parceria devagarzinho, porque é um tema muito delicado, então tem que ter muita pesquisa, muito estudo, você não falar
nada equivocado, né? Muito cuidado no trato, mas a temática, quer dizer, a temática assim, está me fugindo uma palavra aqui, mas a ideia central vai ser a vida, né? Aham. A E é formação importante falar da sobre vida. isso, né, Sim, para a os gente jovens. tem que falar, não dá mais. E eu tive essa ideia de escrever sobre esse tema a partir do Enfim Atleta, que não tem nada a ver com isso, mas eu estava com o Luciano da Paulinas lá em Goiânia, né? E a gente estava numa escola, e um menino de 9 anos, na época, ele virou para mim, estava lá no debate, né? As crianças tinham lido o livro, não sei o que, ele falou assim: Ana, eu preciso fazer uma pergunta. Eu falei, claro, estou pensando, né, que ele vai falar da Antônia, né, do sonho. Aí ele me solta a seguinte pérola. Você acha que os jovens que estão se suicidando é porque eles desistiram dos seus sonhos? Eu olhei para a cara da professora como quem diz, o que eu posso falar para essa criança? E ela olhou para a minha cara como quem diz, te vira, minha filha, que a escritora é você e a pergunta foi para você. Resolve aí. Eu falei, olha, eu não posso afirmar, porque eu não sei o que passa na cabeça de um jovem que faz isso. Mas o que eu posso trazer para a gente pensar é que quando a gente desiste de um sonho, a gente um pouco desiste da gente, né? Ou alguém fez a gente desistir, ou alguém diminuiu a gente, ou a gente não acredita no nosso potencial. E isso vai minando, né, a nossa força, vai minando, né, os nossos desejos e pode ir transformando a gente numa tristeza muito profunda e pode chegar a isso tudo, mas vamos pensar juntos. E aí foi muito legal, porque o debate com crianças de 9, 10 anos, assim, Aí não há. você vê o assunto sério, o nível que vai com crianças de 9 anos, né? Isso é Agora, bacana. por que isso? Porque havia tido 2 casos de suicídio em escolas não sei se naquele mês ou naquele período. Então, é óbvio que estava na cabeça desse menino e de tantos outros. E aí a gente vai fingir que isso não existe, sabe? Eu acho que quanto mais a gente trabalhar em prol da valorização da vida, sabe, mais a gente ganha, sabe? Eu sou adepta de uma máxima que assim, quanto mais você conversa sobre todos os assuntos com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus alunos, mais você protege. Não conversar é não proteger, né? A Tem muitas informação é tudo, né? tudo. Eu tinha minha filha na adolescência, que a gente conversava absolutamente tudo sobre sexualidade, quando tinham famílias que falavam, ai, que absurdo, que isso, que aquilo. Né? Muitas vezes aquelas famílias que se negavam a conversar, as meninas engravidaram na adolescência, e as que conversaram não engravidaram na adolescência. Pois é. É aquilo que pode acontecer ou não, mas a informação tem que ter, né? Ana, Exatamente. infelizmente a hora passou muito rápido. Eu não tive noção Verdade. assim do tempo. Passou, foi assim, né? Eu queria te agradecer muito. Infelizmente, a gente precisa interromper por causa do horário que precisa ser cumprido, mas te agradeço imensamente por essa partilha. Olha, eu estou aqui muito. Já estava empolgado antes, né, quando surgiu a ideia. Não, primeira live do ano, falar de leitura com a Ana Cláudia, eu achei maravilhoso, viu? Muito obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. E dá aquela palavrinha, uma palavrinha rapidinho para para as pessoas que estão acompanhando a gente, para a gente encerrar. Olha, Hugo, eu diria assim, a gente está vivendo, né, um momento de transformação profunda no mundo, né? E tem já uns 6 anos que eu tenho dito, né? Não sabia que ia ser tão profético isso, que nós estamos sendo protagonistas dos novos tempos e que mudanças estão vindo para a sociedade, né? E a gente, esse ano que passou, a gente sentiu isso na pele, né? Então, eu diria que, assim, quem for de ouvir, quem tiver olhos de ouvir, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, vai entender o que a gente está passando na sociedade nesse momento e que a gente tem que se transformar. Né? Então, a importância da gente ter os livros nos ajudando nessa transformação. Porque os livros, eles fazem a gente pensar, eles abrem a nossa cabeça, eles abrem os nossos horizontes, eles fazem a gente pensar mais longe e ajudam a gente nessa humanização, ajudam a gente nesse processo de autoconhecimento, que é muito diferente de autoajuda. Né? O autoconhecimento é algo fundamental e a literatura, ela nos ajuda a pensar quem nós somos,
ela nos dá essa possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Então, leiam, gente. Se ainda não se apaixonou por livro, nunca é tarde demais para se tornar um leitor, nunca é tarde demais para colocar livros dentro das casas, né? Não digam que o livro é caro. Livro é caro, eu acho que para quem não tem dinheiro para absolutamente nada, né? Para quem está numa linha de miséria. Mas muitas vezes as pessoas falam que o livro é caro, mas compra uma bolsa caríssima, uma mochila caríssima, lanches descartáveis caríssimos, que quando eu brinco, né, que quando vai ao banheiro no dia seguinte o lanche já foi embora. E o livro não vai embora, o livro fica, ele marca a sua vida, ele pode ser decisivo na sua história, né, na sua humanização. Então, acho que a gente tem que estar aí, né, atento a novos tempos. Não vai ser uma mudança, né, 2021 não vai ser o ano, vai estar tudo É, maravilhoso. Não, só vai estar tudo maravilhoso quando todo mundo melhorar, né? Quando todo mundo entender que tem que fazer para o próximo aquilo que quer fazer, né? Que a gente tem que fazer para si, eu tenho que fazer para o próximo, né? Então é isso, a gente fique com isso, pensando nisso. Mas eu costumo dizer também, Hugo, que a gente, né, quando a gente pensa, né, amar o próximo como a si mesmo, já que a gente está aqui numa live das Paulinas, e eu sou fã, né, de Jesus, eu acho ele sensacional, acho que ele foi uma figura ímpar na história da humanidade, né? Eu costumo dizer assim, se a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, vamos pensar como é que a gente está se amando, né? O que, que a gente tem dentro da gente para a gente dar para o outro? Porque eu só dou para o outro o que eu tenho dentro de mim, né? Então, se eu só tenho ódio, não posso dar amor, né? exatamente. Vamos aproveitar aí os livros, a literatura, vamos ler muito e melhorar como ser humano, porque na hora que os seres humaninhos melhorarem, com certeza a humanidade inteira melhora, né? E aí a gente vai ter uma terra mais bonita aí para todo mundo Com viver. certeza. Então, ó, querido, Verdade. um beijo grande, brigadíssima pelo convite. Ana, eu que agradeço mais uma vez, viu? Um beijo grandão. Sabe que para frente eu vou te perturbar novamente para estar aqui conosco, porque assim, sabe que faltou é tempo para a gente trocar ideia aqui, né? Que muito assunto tem. Só E chamar que obrigado eu volto. por acrescentar a gente aqui um pouquinho. Aproveitar para convidar você e as pessoas que estão acompanhando que semana que vem, na quarta-feira, a gente vai continuar com a nossa quarta cultural comemorativa, que aí vai ser o Dia Internacional das Religiões. Então, vou estar aqui com a irmã Rosiane Barbosa, também trocando uma ideia, um bate-papo muito bacana sobre as religiões, o Dia Internacional das Religiões, tá Olha que bom? legal. Vai ser muito bacana, convida seus amigos. Um beijo, Ana, obrigado, Beijo viu? grande. Obrigado a todos, uma ótima tarde.